Gravando. Vamos falar, nesse momento, sobre os conselhos populares, especialmente os conselhos municipais. Um dos grandes problemas do Brasil sempre foi a superação entre Estado e sociedade civil, ou seja, entre o Estado e o povo. A superação desse abismo que separa o Estado da sociedade civil. No entanto, com a Constituição de 1988, surgiram vários mecanismos de participação popular na tentativa de superar esse abismo que existe entre Estado e sociedade civil. Esses instrumentos jurídicos de participação popular da Constituição cidadã, que são o referendo, o plebiscito e os conselhos. Os conselhos, sem dúvida alguma, é a ferramenta mais importante de participação popular, de nós termos uma democracia não apenas representativa, mas também participativa, onde as pessoas participam exatamente, das decisões do executivo. E não são apenas eleitores que escolhem vereador, prefeito, deputado, presidente da República e fica de braço cruzado vendo o que está acontecendo, ou se não criticando com o vizinho, o vereador ou prefeito, dizendo que a saúde vai mal, ou que o transporte vai mal, que a educação vai mal, mas não tem poder efetivo de participação nas decisões administrativas. Então o conselho, que pouca gente, eu acho que muita gente até não conhece que existem esses conselhos, mas em quase todos os municípios brasileiros, a gente está falando principalmente dos conselhos municipais, existem esses conselhos que as pessoas podem participar. Esses conselhos estão previstos na Constituição Federal. Os conselhos que estão previstos na Constituição Federal são 3 modalidades de conselho, que é o Conselho de Saúde, o Conselho de Educação e o Conselho de Assistência Social. São os 3 primeiros conselhos que foram criados e depois eles foram regulamentados através de lei, através de decreto. Agora os municípios, os estados municípios também, podem criar os seus conselhos. Os conselhos de saúde, educação e assistência social pode criar diretamente através de uma lei. Que quem tem poder para criar os conselhos, no caso do município, é o prefeito. Até o povo também tem, através de lei de iniciativa popular, por exemplo. As pessoas se reúnem e têm ideia de criar um conselho, por exemplo, conselho de cultura. Quer criar, procura o prefeito não toma iniciativa para criar, então, através de lei de iniciativa popular, que está previsto na Constituição, então, as pessoas, colhendo assinatura, podem apresentar uma lei na Câmara, essa lei vai tramitar na Câmara, e depois vai para o prefeito sancionar essa lei. Então, ou o Executivo cria, o prefeito cria a lei, encaminha a lei à Câmara, para a criação do conselho, ou senão, se o prefeito não toma essa iniciativa, as pessoas, através da lei de iniciativa popular, também podem criar os conselhos. Como funciona um conselho? Um conselho político, de políticas, ou um conselho municipal? O conselho, depois de criado, através de iniciativa de lei popular ou do próprio prefeito, esse conselho ele tem que ser paritário. O que quer dizer paritário? É que 50%, metade do conselho, é composto por pessoas indicadas pelo executivo, pelo poder público. Por exemplo, criação do Conselho de Saúde. 50% do conselho é indicado normalmente por funcionários da saúde. E os outros 50% seriam usuários da saúde. Esses usuários da saúde, para participar do conselho,
Quem que indica são entidades que indicam. Essas entidades que vão indicar os usuários para a saúde, pode ter personalidade jurídica ou não. Por exemplo, um sindicato tem personalidade jurídica, pode indicar. Agora, se tem um movimento social que ele não tem personalidade jurídica, ele também pode indicar. Cada entidade indica para o conselho um titular e um suplente. E o executivo também indica os 50%, um titular e um suplente. E aí eles que vão tomar as decisões. E esse conselho ele tem poder consultivo e poder deliberativo. Poder consultivo o que é? O executivo consulta o conselho para tomar determinadas decisões administrativas. Faz uma consulta para o conselho. Agora, o poder deliberativo, o conselho tem poder de decisão. Ele vai decidir as políticas públicas do município. Por exemplo, na área de saúde, a aplicação de verba em determinada área da saúde, se o Conselho de Saúde tem poder deliberativo, é obrigatório essa verba ser discutida no Conselho e ser aprovada pelo Conselho. O outro caso também é o caso vamos imaginar o caso da terceirização. O município vai terceirizar a saúde para uma OS, uma organização social. Essa terceirização, esse contrato de terceirização, só tem validade se for aprovado pelo Conselho de Saúde. Se não for aprovado, essa terceirização, esse contrato de terceirização é nulo, e o Ministério Público pode até entrar com ajuizar a ação civil pública para anular esse contrato porque não foi aprovado pelo Conselho. Isso que é o poder deliberativo do Conselho. Outra característica do Conselho também que eu acho muito importante é que qualquer pessoa do povo pode participar das reuniões do Conselho e fazer uso da palavra. Então, por isso o Conselho é muito importante. Por exemplo, uma associação de bairro tem vários problemas que surgem na associação. Problema na área de saúde, problema na área de educação, problema na área de transporte, ou problema até de buraco na rua, questão ambiental, por exemplo, ou uma árvore que não está no lugar certo. Então, a associação de bairro faz reunião com seus membros, ou até com as pessoas do bairro, discute as questões que vão ser levadas para o conselho e mandar representantes na reunião do conselho para levar essas questões que são debatidas pelos conselheiros e de repente pode ser transformado em política pública. Por exemplo, se tem um problema ambiental no bairro, então os moradores do bairro, através de suas associações, se não tiver associação, o próprio morador pode ir na reunião do conselho, o problema ambiental vai levar no conselho de meio ambiente. Se é um problema de saúde, por exemplo, o NAIC não está funcionando direito, o médico não está atendendo bem, então leva no conselho de saúde. Se é um problema de cultura, por exemplo, que o bairro está reivindicando, né, algum tipo de ação cultural no bairro, aí tem de levar no conselho de cultura. Então é assim que funciona. Então, resumindo, os conselhos são entidades previstas na Constituição Federal de fundamental importância para termos a democracia participativa, com participação do povo, e não apenas democracia representativa, que a pessoa vai lá e vota, e depois fica aí a ver navios, não tem participação nenhuma nas decisões governamentais. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lá.